dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do meu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do meu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, tu és o meu guia, tu és o meu Deus, tu és o meu pastor, a minha salvação, a minha luz. Por isso que o Evangelho de hoje nos convida a ficarmos sempre vigilantes, porque o nosso maior tesouro é o reino de Deus. O nosso maior tesouro é Deus em nossa vida. É essa certeza de que Ele está do nosso lado. É essa certeza que Ele não nos abandona em momento algum. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse momento, vamos rezar. A gente tem muito que agradecer a Deus. A palavra todos os dias. Aliás, o agradecimento deve ser feito em todo momento, mas sobretudo quando a gente acorda de manhã, com essa, né, e que a gente percebe, né, que nós estamos assim, nós percebemos que estamos vivos, que Deus nos, né, nos concedeu mais um dia para a gente viver, nos concede, na verdade, mais um dia para a gente viver na sua presença, na sua graça. Queremos, nesse momento, nos unir a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Quero, nesse momento, trazer presente a família do João Guilherme. Todos os dias é o primeiro nome, né? Que está aqui na minha lista de oração. João Guilherme é um bebê. Ele é gêmeo, né? Ele tem mais uma, se eu não me engano, é uma menina. E ele, infelizmente, ficou doentinho assim que nasceu, já ficou no hospital. E já tem um tempinho que ele estava internado, né? E ele veio a falecer. Então a gente reza pela família, né? Pela mãe, pelo pai. Vamos rezar também pedindo saúde para outra criancinha, né? Que graças a Deus está bem, está com saúde. Queremos também entrar em comunhão também com a família, né, da Zilma Alves da Silva, que a gente também tem rezado aqui. Ela também faleceu ontem, né? Então vamos rezar pelos familiares do João Guilherme e da Zilma Alves da Silva. Mas vamos continuar rezando, acreditando, né, que as nossas orações com certeza chegam até Deus. Queremos nesse momento pedir saúde para Ana Gabriela Rodrigues, Miguel Barros, Lara, Maria Rita. Queremos também rezar pela Tereza Bezerra, pelo Ricelli Bezerra, pelo Luiz Carlos Brito, Alex Mota Gil, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Oresina Maria Solange Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias. Queremos entregar ao Senhor nesse dia de hoje a dona Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge e Cristina. Também rezar pelo seu Francisco do Terço, pela Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior, Lurdinha, Carla Graciene Silva Soposto, Francimar do Pedro Raimundo, Antônia da Silva Lima, Cosme e Betânia. Rezemos também pela Neuza, pelo Tiago Leite, pelo Marcos Vinícius e pela Lucinéia Costa. Vamos trazer presente e nos unir, fazer com que a nossa oração chegue até aquelas pessoas que estão doentes nos seus lares, as pessoas que estão doentes nos hospitais, nas UTIs.
Rezar também pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, idosos, né? Idosas e idosos, pelos seus cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho da liturgia de hoje está em Lucas, capítulo 12, do versículo 39 ao 48. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: mas fiquem certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que ele lhe arrombasse a casa. Vocês também estejam preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que vocês menos esperem. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, estás contando essa parábola só para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor coloca à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o Senhor, ao chegar, encontra fazendo isso. Em verdade, eu digo a vocês, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se esse empregado pensar, meu patrão está demorando, e se puser a surrar os criados e as criadas, a comer, beber, embriagar-se, o senhor desse empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. O Senhor o expulsará de casa e o fará tomar parte do destino dos infiéis. Todavia, aquele empregado que, mesmo conhecendo a vontade do seu senhor, não ficou preparado nem agiu conforme a vontade dele, será chicoteado muitas vezes. Mas o empregado que não sabia e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, vai falar dessa chegada imprevisível do Senhor, né? E aqui fala sobretudo para as lideranças, para os discípulos. Por isso que o evangelho vai terminar dizendo: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, dessa responsabilidade para com as coisas do Senhor, essa vigilância e essa responsabilidade. Deus ofereceu para nós, gente, para todos nós, né? Ele ofereceu o maior e o mais belo dos tesouros, que é o seu reino de paz, o seu reino de alegria, o seu reino de justiça. Isso ele ofereceu para nós. E nós precisamos cuidar desse reino. Nós precisamos cuidar. Deus, quando fez, né, o ser humano, ele colocou tudo, né, para que a gente cuidasse bem da criação, cuidar um dos outros, né, mas também cuidar de toda a criação. Isso é uma responsabilidade nossa, por isso que nós não podemos destruir o planeta. A gente precisa cuidar da nossa Amazônia, né, cuidar da nossa floresta, cuidar dos animais, cuidar dos seres humanos, das pessoas. Por quê? Porque esse é um tesouro que Deus deu para nós, né? Esse reino dele, o reino de paz, esse reino de alegria, esse reino de justiça. Quem não quer viver em paz? Quem não quer ser alegre? Quem não quer viver na justiça, né? Mas nós podemos perder esse reino de paz. Nós podemos perder esse reino de alegria, esse reino de justiça, se não estivermos constantemente vigilantes. Por isso que precisa de muita vigilância. Porque o Senhor confiou a nós tudo isso, toda a sua criação, né?
O Senhor nos chamou para que sejamos operários, né? E operárias, cuidando do seu povo, cuidando da natureza, né? Cuidando de tudo que Ele deixou para nós. Porque só assim seremos fiéis, seremos prudentes, né? Administradores, administradoras, se formos realmente encontrados no lugar exato onde Ele quer que estejamos. Porque às vezes a gente desvia do caminho. Deus quer que a gente esteja no caminho, né? No caminho junto com Jesus, junto com o seu filho, e às vezes a gente se desvia por qualquer coisa. A gente se desvia por causa de algum bem material, a gente se desvia por causa de homens e mulheres. A gente sai do nosso caminho, a gente deixa o reino de Deus, esse reino de paz e de alegria, e aí a gente sai correndo atrás de outras coisas. E aí é aquilo que o Evangelho também ontem, esse dia nós temos muito refletido sobre a questão de que a gente precisa cumprir bem a nossa missão aqui na Terra, né? Para que possamos depois colher, né, os frutos quando partirmos deste mundo. O que é que eu vou levar, né? Então, esse cuidado com a natureza, esse cuidado com a criação, e estarmos realmente no lugar certo, porque a gente não sabe o dia e nem a hora. O texto vai dizer de novo hoje, nós não sabemos o dia e nem a hora, porque pode chegar assim, porque Jesus pode chegar assim de surpresa, né? Num dia, como diz o próprio Evangelho, inesperado. E assim, com certeza, se isso acontece, se Deus não nos encontra no lugar certo, a gente pode sofrer muito as consequências das nossas das próprias atitudes, né? Quando a gente se desloca, quando a gente perde o foco, quando a gente sai do caminho, desse caminho que nos é oferecido por Jesus, né? Ou seja, quando a gente não colabora para que o reino de Deus aconteça na nossa vida, aí a gente pode sofrer realmente as consequências, né, desse afastamento. Quando a gente já não consegue, sobretudo, enxergar a luz, enxergar o rosto de Deus. E a gente precisa, para caminhar, para que a gente não se perca no caminho, é preciso dessa luz, a luz de Cristo. E aí assim, aí a gente vai poder caminhar em busca desse reinado de paz, desse reino de alegria, desse reino de justiça. Esse é o maior bem, é o maior tesouro que nós temos. Porque às vezes a gente pode trocar, né? A gente pode inverter as coisas. Em vez do nosso tesouro ser o reino de Deus, o reino de paz, de justiça e de alegria, a gente coloca, né, no lugar desse reino de Deus, a gente coloca pessoas. E colocamos pessoas, homens, mulheres, que só porque tem um cargo alto, só porque é alguém famoso, né? A gente pode fazer essa troca com muita facilidade. E aí a gente briga, e a gente, né, briga com os amigos, com as amigas, por causa de pessoas. A gente precisa brigar, num bom sentido, por causa do reino de Deus, para que o reino de Deus aconteça aqui na terra. Aí sim nós estamos no caminho correto, né? Porque, como eu já disse, e o Evangelho também nos alerta nesse dia de hoje, nós não sabemos o dia e nem a hora. Deus pode, né, chegar no momento de surpresa, ele não avisa, né, pra gente. Né? Assim como também ele jamais vai dizer assim, olha, até hoje você vai ficar aqui na terra, a partir da manhã você já não vai mais estar aqui, né? Deus não avisa, né? A gente não sabe nem o dia nem a hora. Tem gente que vive muitos anos, se a gente olha hoje, né? Aqui eu não sei qual é a idade aqui da senhora que morreu, da Zilma Alves, mas eu sei que Deus já chamou e também chamou o João Guilherme, um bebê, uma criança que acabou de nascer. Mas ele já cumpriu com certeza a sua missão aqui na terra, né? Ele já cumpriu, pode ter certeza disso. E já foi para o céu, já está no céu, já está. É mais um anjo que está lá rezando por nós, né? Olhando para nós. Por isso é que a gente precisa, né? Precisa ter essa responsabilidade, ficarmos sempre vigilantes, né?
e sermos bons administradores e boas administradoras de Deus, não dos homens, mas, nem das mulheres, mas de Deus. Que o Senhor, meu irmão e minha irmã, nos abençoe nesse dia de hoje, que Ele nos conceda essa graça, a graça de estarmos sempre vigilantes e que a gente não se desvie do caminho, o caminho do reino de Deus. Lembrando que o Senhor nos ofereceu, Deus nos deu gratuitamente o maior e o mais belo do tesouro, né? E o mais belo tesouro, o seu reino de paz, de amor e de justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.